Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 de Java Web. Nessa aula vamos apresentar os conceitos básicos sobre servlets e JSP, executar uma aplicação mínima, falar um pouquinho sobre o arquivo da aplicação, sobre o que é deploy, o que é undeploy. Essa é a agenda, na seçãozinha 1, JSP básico, depois servlets básico, depois qual que é a estrutura de um arquivo de uma aplicação Java Web. Depois vamos falar sobre o que é deploy e undeploy. Eu já comentei com vocês, vou falar um pouquinho mais a fundo ali. Então, JSP básico. Primeiro que JSP, como eu falei para vocês antes, serve para fazer criação de páginas dinâmicas, baseado em toda a tecnologia Java, podendo usar toda a gama de bibliotecas do Java. O processamento é do lado do servidor. E na primeira vez que você executa ou que você requisita um JSP, o código todo é convertido para servlets. Para fazer um JSP funcionar, você vai colocar essas tags aqui dentro da sua página. Dentro dessas tags, você coloca o código Java que você quiser. Dentro dessas tags, dentro de um JSP, para você imprimir um HTML, você coloca alt.println. Esse alt, da onde ele vem, não nos interessa por enquanto. A gente vai ter uma seção específica de JSF, onde eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Por exemplo, alt.println oi mundo, alt.println test string, olha só um código HTML aqui, alt.println oi mundo com H2 aqui, /H2, ok? Então é assim que a gente imprime textos, valores e HTMLs dentro de um JSP, dentro da tag do Java. Olha aqui o nosso exemplo, ó. Isso aqui é uma página JSP, ela tem que ser .jsp, senão o Java não funciona, o servidor não consegue interpretar. E aí, dentro do código aqui, eu coloco as tags especiais e coloco o trecho de código Java. Perceba que eu fechei com ponto e vírgula, porque o que tem aqui dentro é Java mesmo, tá? O que tem aqui dentro é Java. Outro exemplo, olha só, aqui eu tenho dois trechos de código, ó. Código Java, e aí fechou o H1, e daí coloquei um outro código Java aqui, onde dentro eu coloquei um laço for, que imprime os valores, e dentro aqui eu estou fazendo um H2 para imprimir cada valor. Ok? Perceba que é código Java que vai aqui dentro mesmo. Se você precisar, dentro do código Java, numa JSP, usar alguma API, alguma biblioteca, a gente vai falar disso mais para frente também, mas se você eventualmente precisar, você pode usar uma diretiva chamada page import. Então você coloca lá page import, aí coloca Java util date. Então significa que você pode usar o date dentro do teu JSP. Ou page import Java time asterisco, vírgula, Java io.asterisco. Então você pode usar esses dois pacotes, as classes desses dois pacotes. Pode colocar quantos page import você precisar. Aqui tem um exemplo, ó, page import Java util date, e aí eu estou usando, estou mandando imprimir alt.println new date. Como eu falei, a gente vai ver essas diretivas aqui mais para frente, mas se você estiver fazendo o teu JSP agora e precisar usar alguma coisa, então é assim que a gente faz importações dentro do JSP, beleza? Como exercício, peço que vocês executem os JCPs de exemplo abaixo. Então, vocês vão criar um novo projeto no NetBeans, vão adicionar um JSP para cada exemplo e daí vão executar o seu projeto. E ver funcionando, claro. Servlet básico. Bom, já falei para vocês também que servlets são classes Java que dão como saída um texto em HTML. São invocadas pelo servidor, então o teu servidor precisa chamar a sua classe ou chamar um método da sua classe. O servidor vai invocar métodos específicos dessas classes, métodos esses que você tem que implementar. E toda a saída gerada vai ser em HTML. E esse HTML vai ser repassado para o cliente, para o browser pintar isso na tela para vocês. Então isso é uma servlet. Se antes a gente tinha em JSP um HTML com código Java dentro, agora a gente tem uma classe Java que joga HTML para o cliente. O servidor vai invocar um método específico da servlet conforme a requisição HTTP que ele fez. Então, por exemplo, se for uma requisição via GET, ele invoca um método chamado doGet. Se for uma requisição tipo POST, por exemplo, um formulário, ele invoca doPost. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes, na próxima aula a gente vai ver isso, mas são esses dois métodos que a gente precisa implementar. Dentro desses métodos, se eu quiser jogar código HTML para o meu cliente, eu preciso de um objeto do tipo printWriter, ok? Para você pegar um printWriter, você usa esse trechinho de código aqui, ó.
printWriter out igual a response.getWriter. Esse response que está aqui, ele é um parâmetro que é passado tanto no do post como no do get, então ele está disponível para você, basta você fazer response.getWriter. Aí aqui você seta o tipo da resposta que você está dando, aqui eu estou dando uma resposta em HTML, e aí com esse objeto out aqui, eu consigo imprimir, ó, out println e dou a minha saída em HTML. É bem simples de fazer. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Perceba que é uma classe Java normal, ó. Public class test. Implementei o método do get. Aí o do get, como ele é uma servlet, eu preciso que ele tenha esses dois caras, tem essa assinatura aqui, ó. Perceba o request aqui. Aí eu fiz lá, ó, que eu falei para vocês, ó, response getWriter, response setContentType e out println. Esse out.flush serve para pegar tudo que foi colocado até agora no out e jogar para o cliente, ok? Outras coisas que são necessárias para isso aqui funcionar. Por exemplo, a minha classe tem que estender HTTP Servlet e a minha classe tem que estar anotada com @webServlet, senão ela não vai funcionar como uma servlet, beleza? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês verem. Quando você cria uma servlet usando o NetBeans, se vocês não criaram ainda, se vocês já criaram, vocês já viram, se vocês não criaram ainda, vocês vão ver. O NetBeans ele cria automaticamente para nós um método chamado processRequest. Tá? E é bem legal esse método processRequest, porque ele faz assim, ele esconde para vocês o método do get e o método do post. Tá? O método do get e do post estão lá, eles precisam estar lá, eles fazem parte da API, eles só estão escondidos. E ele faz com que o método do get chame o processRequest e o do post chame o processRequest também. Tá? Então é isso que vocês vão ver dentro do NetBeans. E aí, para facilitar a sua vida, tá? Você vai lá e escreve todo o seu código dentro do processRequest que vai funcionar sem problema nenhum. E um cuidado muito importante, não apague as implementações do get e do post, senão a sua servlet não vai funcionar. É comum o aluno chegar lá, apaga do get do post, implementa o processRequest e não funciona, ele passa 2, 3, 4, 5 horas, o troço não funciona. Porque você esqueceu do que eu falei e apagou o do get e do post. Então não pode apagar as implementações do get e do post. Quando você mandar criar uma servlet no NetBeans, ele vai criar isso aqui para vocês, ó, todos os imports, tá? Todos os imports aqui. Coloquei asterisco, ponto e vírgula, porque isso aqui não é código, tá? É só para dizer que todos os imports estão ali. Aí ele vai criar para você a classe, vai anotar com @webServlet, vai estender e vai criar o processRequest para vocês. Esse processRequest tem a mesma assinatura do get e do post. E ele coloca para vocês um trecho de código pronto para vocês ali. Olha só que bonitinho, tá? Olha só, que ele já está jogando código HTML para vocês. Se você vier aqui e mudar as coisas aqui, vai funcionar bem bonitinho, tá? Um detalhe importante, tá? Você vai ver um comentário, tá, fechado aqui embaixo. Não apague isso daqui, porque é aqui dentro que está o do get e do post. Se você clicar nesse maisinho, esse código vai expandir e você vai ver o do get e do post. Não pode apagar isso daqui, senão não vai funcionar. Ok, pessoal? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Com as chaves, isso aqui é clássico, é Java básico, mas é clássico, tá? Essa chave que está aqui, ela está fechando com o try que está aqui, beleza? Essa chave que está aqui, ela está fechando com o método processRequest. E essa chave que está aqui, está fechando com isso daqui, tá? Com a classe. Se você chegar a apagar o que está aqui, ou se você chegar a esquecer uma chave dessas, vai dar um erro aqui dentro e você pode ficar na tentação de apagar esse código. Ah, tá dando erro, vou lá apagar, porque tá dando erro. Não é assim, pessoal, não é assim que o programador trabalha, tá? Você conte as chaves que você tem, porque essa chave tem que fechar com o try, essa chave tem que fechar com o processRequest, tá? Se você não fechar as chaves direitinho aqui, vai dar erro aqui dentro. Aí você vai querer apagar, porque o código você vai achar que o código que está ali dentro está errado e vai apagar. E aí você vai apagar o do get e do post, a classe não vai funcionar e você vai ficar uma semana atrás desse troço e não vai saber por que do erro. Tá? Então, estou te explicando para você tomar bastante cuidado com isso. Aí veja, aqui dentro eu troquei lá o title, troquei o H1 aqui para mostrar alguma coisa e deve funcionar sem problema nenhum isso daqui.
Como exercício, peço agora que vocês pausem o vídeo, que vocês executem essas servlets que vocês têm, criem um novo projeto no NetBeans, adicione a servlet, altera para ser igual ao exemplo 2, esse exemplo que está aqui, né? Coloca alguma coisa ali, o texto que você quiser, e execute a sua servlet, tá? Executa essa servlet para vocês verem funcionando. Arquivo de uma aplicação Java Web. Eu já falei para vocês que uma aplicação Java Web, ela está empacotada num arquivo .war, beleza? Então é ali dentro que estão todas as suas classes compiladas, todos os seus JSPs, todo o teu HTML, CSS, JavaScript, bibliotecas que você precisa e também arquivos de configuração, como por exemplo o WebXML. WAR significa Web Archive, ele é um zipão. Tanto é um zipão que se você trocar a extensão para .zip, você consegue descompactar e ver o que tem lá dentro. Tá? E o que tem lá dentro? Uma estrutura de diretórios bem definida que tem que ser feito daquele jeito, senão o servidor não consegue executar a sua aplicação. Aqui tem um exemplo, ó. Eu peguei uma aplicação, app.war, e descompactei, né? Transformei para .zip e descompactei. Aí vai ter um diretório app, nesse diretório app, no nível embaixo do app, você tem todas as suas páginas, HTML, CSS, etc. Tem o diretório webinf, que tem que existir, tem que ser tudo maiúsculo assim. Dentro do webinf você tem o WebXML, que é um arquivo de configuração, você tem um diretório classes, que vai ter todos os teus .class, e um diretório lib, que vai ter todos os teus .jar. Tá? Sempre que você escreve páginas JSP, HTML, CSS, JavaScript, eles sempre ficam do lado de fora do webinf, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Ok? Pode ter diretórios, né, ou pastas aqui sem problema nenhum, mas tem que estar fora do webinf. Você não pode apagar esse diretório webinf, ele faz parte da sua aplicação Java Web, ok? Como exercício agora, eu peço que vocês peguem um desses aplicativos que vocês já rodaram, pegue o .war dele, descompacte, né, você vai ter que renomear para .zip, e veja o que tem lá dentro, encontre aquela estrutura de diretórios. No NetBeans, esse arquivo vai estar no diretório dist dentro do projeto. No Eclipse, você vai ter que mandar um exportar para .war e daí você coloca no lugar que você quiser. Então parem o vídeo agora, façam esse exercício e vejam essa estrutura do arquivo de aplicação Java. Vamos falar agora então sobre deploy e undeploy. Deploy é o ato de instalar uma aplicação no servidor de aplicação, quer dizer, você tem que ter o arquivo .war para poder entrar no servidor e fazer essa instalação. O NetBeans, em tempo de desenvolvimento, ele faz automático para vocês. Dá o playzinho lá, ele empacota a sua aplicação, depois que ele empacota a sua aplicação, ele sobe o servidor, com o servidor no ar ele faz o deploy e deixa disponível. Okay? E em tempo de execução, ou na sua empresa, ou se você tiver uma infra que toma cuidado do servidor, que toma conta do servidor, você não vai mexer com o servidor e ele vai fazer isso através do portal do servidor. Okay? O undeploy é o ato de desinstalar a aplicação, tornar a aplicação indisponível, e aí todos os objetos que foram instanciados são marcados por garbage collector e são tornados indisponíveis. Então no Tomcat, quando você tem um Tomcat, tá, que não implementa toda a especificação Java, a gente já falou sobre isso, em geral, quando você instala por default, ele vai na porta 8080. Se você entrar localhost 2.8080/app, você acessa a sua aplicação, ou o nome do servidor lá, você acessa a sua aplicação. Se você der só localhost 2.8080, sem nada aqui, ele entra na página inicial do Tomcat com um link para o portal, que é o portal de instalação, ó. Localhost 2.8080, aqui eu estava rodando um Tomcat 8, mas o Tomcat 9 é parecido, tá? E aí você vai encontrar isso aqui, ó, Manager App, que é a sua aplicação de gerência do seu Tomcat. Quando você clicar aqui, ali, ele vai pedir usuário e senha. Se você não tiver o usuário e senha, tá? Você precisa ter esse usuário e senha, você vai lá no diretório, né? Se você não conseguir acessar, você vai lá no diretório de instalação do Tomcat, tá? Vai ter um subdiretório chamado conf e procura um arquivo chamado tomcatusers.xml. Dentro desse tomcatusers.xml, você tem que, se tiver mais coisa, dá uma olhada no usuário e senha que você tem disponível. Mas se não tiver nada, você cria ele mais ou menos com esse conteúdo aqui, ó. Você tem que criar um papel, uma role manager GUI e tem que criar um usuário. Aqui meu usuário chama Tomcat com a senha Tomcat. E tem que ter os seguintes papéis: manager script, admin e manager GUI. E aí eu consigo, com essa senha Tomcat, eu consigo entrar no meu portal.
Então você coloca lá Tomcat, ou o usuário e senha que ele pediu, se ele pedir senha, né, às vezes não pede. Aí você vai encontrar isso daqui como página inicial, beleza? Aqui vão estar todas as suas aplicações instaladas. Aí você rola até o final. Aí você vai encontrar aqui War File to Deploy. Esse War File to Deploy é para você selecionar um arquivo .war. Aí você faz a instalação e o seu arquivo o seu projeto vai aparecer aqui. Tá? Aí você consegue parar ele, recarregar, expirar sessões que por enquanto a gente não sabe direito o que é, mas com isso a sua aplicação está instalada e eu consigo acessar ele através dessa raiz de contexto aqui, tá? Quer dizer, localhost 2.88 barra primeiro projeto lindo. Lá no NetBeans, para você acessar o Tomcat, do lado esquerdo, onde tem os seus projetos, você encontra uma aba Serviços, ok? Lá na aba Serviços, você encontra naquela árvore de serviços um item chamado Servidores e você encontra lá o seu Tomcat instalado, Tomcat 8, Tomcat 9, seja lá o que for. Se você der botão direito em cima dele, você vai em Propriedades, e aí aqui em Propriedades você encontra os dados dele, por exemplo, o diretório de instalação do Tomcat, onde ele está rodando. Ó, aí você tem que ter as credenciais do usuário com Manager Script, aquele que a gente criou, né? Tomcat. Aí aqui o servidor, né? Olha só, porta do servidor 8080, e assim você consegue mexer com o servidor aqui, olhar bibliotecas, etc e tal. Ok? Isso lá no NetBeans. Pro Glassfish, o Glassfish ele tem duas portas que ele fica escutando. Uma porta de HTTP e uma porta de administração. O default dele é a porta 8080 para HTTP e 4848 para a porta de administração. Tá? Tomar cuidado se você tiver um Tomcat rodando e quer rodar um Glassfish também, vai dar conflito de porta, aí você tem que instalar eles em portas diferentes. Então quando você coloca o seu Glassfish no NetBeans, você diz que você quer que ele esteja em outra porta. Quando você abre a porta 4848, lá, o localhost 2.4848, vai aparecer uma página como essa para vocês. O que nos interessa são as aplicações, tá? Aí aparecem todas as aplicações que estão instaladas. Já mostrei para vocês que vocês conseguem fazer o deploy de uma aplicação e é assim que a gente mexe no portal. Então, mas não é bem o portal que nos interessa. Lá no NetBeans, mesma coisa. Aba Serviços, Servidores, vai estar o teu Glassfish lá instalado. Botão direito, Propriedades, você vai encontrar essa tela. Aqui você encontra a porta de administração, aqui você encontra a porta HTTP, aqui você encontra o domínio que está rodando, aqui você encontra o local de instalação do Glassfish. Tá? É importante você deixar seus Glassfishes e Tomcats todos mais ou menos no mesmo diretório para você não se perder. Algumas outras informações do Glassfish. Então é assim que eu vejo o NetBeans, o Glassfish dentro do NetBeans. Como exercício agora dessa aula, eu peço que vocês escrevam uma JCP que mostra seu nome 100 vezes usando laço. Escreva uma JCP que mostra a tabuada do 1 ao 9. Isso aqui é mais complicada, né? Usando laços e tabela HTML, você vai ter que mexer com HTML aí. Depois, escrever uma servlet que mostra a data e hora atuais. Se quiser fazer uma JCP que mostra também, não esqueça de fazer o page import. E escrever uma servlet que mostra a tabuada do 1 ao 9, usando laços e tabela HTML. Então é isso, pessoal. Sobre JCP e servlets básico do básico é isso. Veja que com isso você consegue fazer já muita coisa, porque você aprendeu já a fazer o deploy da aplicação, você aprendeu como é que faz um JCP básico, aprendeu como é que faz um servlet básico. Tá? O resto, agora, eu vou entrar mais a fundo para vocês nessas tecnologias e vamos ver como que a gente faz outras coisas, cookies, sessões, tratamento de formulários e assim por diante. Então é isso, pessoal.